queridas irmãs, queridos irmãos, com muita alegria voltamos ao estudo do Espírito da Letra. Este programa que procura retirar os ensinamentos que às vezes ficam ocultos ou passam assim despercebidos pelo leitor mais afoito. E nós desejamos que você possa aproveitar cada etapa, cada palavra, cada lição que está nesta obra maravilhosa que é o livro Ação e Reação. Hoje vamos falar sobre a parte final, já estamos no capítulo 17. Até aqui nós vimos diversos tipos de vidas comprometendo-se mais, mantendo-se no mesmo padrão, não sendo consideradas como um processo de resgate, de pessoas que não souberam interromper o acúmulo de compromissos negativos, mas ficaram assim parados no tempo, dívidas que estão suspensas, débitos que não podem ser atenuados. No último capítulo nós vimos, o 16, uma dívida aliviada, não é? Um débito atenuado. E hoje o capítulo 17 vai seguir adiante, nos falando sobre uma experiência de um irmão que vai ter considerada a sua dívida como uma dívida que foi extinta. Como será que isso acontece? Quais são os qualificativos das pessoas para que a sua existência na Terra seja considerada como uma ação que limpa com o seu próprio esforço aquilo de errado que um dia nós já tenhamos feito? Vamos então aprender com ele? Vamos ao capítulo 17, você vai vê-lo na tela. Vamos lá? Dívida expirante, diz André Luiz. Agora era num hospital, em um triste pavilhão de indigentes. A nova lição que Silas nos reservava. Penetrando o interior, diversos companheiros nos acolheram gentis, outros espíritos que estavam ali. E após saudações amigas, um deles, o atendente Lago, avançou para o mentor de nossos estudos, comunicando: assistente, o nosso Léo parece gastar os últimos recursos da resistência. Léo é um dos doentes que está lá e ele está num estado terminal. Está por extinguir-se o tônus vital. E você pode ver que naquela enfermaria de indigentes, inúmeros espíritos estavam tomando conta dos doentes. Entre eles está o assistente Lago, que vem comunicar a Silas o estado peculiar deste doente, este Léo. Silas, então, voltando ao texto, agradeceu a informação e explicou que estávamos ali justamente para colaborar no descanso do qual Léo se fazia credor. E atravessando longa fila de leitos pobres, nos quais enfermos estavam ali colocados, sofrentes, ao pé de alguns desencarnados em trabalho assistencial, paramos junto de um doente esquálido e angustiado. A pouca claridade, aquela claridade mortiça de uma pequena lâmpada, destinada à vigília da noite, vimos Léo, que uma tuberculose pulmonar arrastava ao pelourinho, ao sacrifício da morte. Apesar da falta de ar, a tal da dispneia, mostrava no olhar um olhar calmo e lúcido, revelando a perfeita conformidade, a perfeita resignação aos padecimentos que o conduziam ao fim da experiência. Silas nos recomendou que observássemos o corpo. Entretanto, não havia muita particularidade a destacar-se, porque os pulmões quase destruídos, graças às sucessivas formações cavitárias produzidas pela tuberculose, haviam provocado tamanho abatimento orgânico que o corpo físico, sob nossos olhos, não era mais do que um trapo de carne, agora aberto à multiplicação de bacilos vorazes, aliados a exércitos microbianos de variada espécie, que se acumulavam dominadores na intimidade dos tecidos.
assim como inimigos implacáveis que se apoderavam dos restos, dominando todos os postos chaves da defesa do organismo. Léo se achava, deste modo, no corpo denso, como se fosse um homem irremediavelmente condenado a ser expulso da sua própria casa. Todos os sintomas da morte se apresentavam ali sem ilusões. O coração cansado parecia um motor exausto, incapaz de liquidar os problemas da circulação sanguínea, e todos os equipamentos da aparelhagem respiratória estavam esmorecendo, desnorteados, sob implacável asfixia. Léo, moribundo, era um viajante habilitado a esta grande viagem, tão somente à espera do sinal de partida. Ele estava pronto, estava apenas faltando o momento de deixar o corpo físico, o sinal de partida desta grande viagem. Apesar disso, diz André, ele estava sereno, portava-se com bravura. Tão assim clara se evidenciava a sua agudeza mental, a sua lucidez, que quase ele nos percebia a presença física, nossa presença ao lado dele. Silas, o espírito instrutor, que estava acariciando a cabeça com a mão, disse-nos atencioso: vocês, Hilário e André, já que vieram para anotar um processo de dívida expirante, vocês podem perguntar alguma coisa ao companheiro, cuja memória se apresenta, se revela tanto quanto possível, consciente e vigilante. E o Hilário disse: mas ele vai nos ouvir mesmo assim? Silas lhe responde: olha, Hilário, não vai ouvir com os tímpanos da carne. Contudo, vai nos assinalar qualquer indagação em espírito, disse o assistente afetuoso. Dominado de intensa simpatia, eu me inclinei sobre o irmão em rude prova, atraído pela fé que lhe abrilhantava as pupilas, e abraçando-o, eu perguntei em voz alta: amigo Léo, você se reconhece no limite da vida verdadeira? Sabe que vai deixar o corpo em breves horas? André falou para que ele pudesse ouvir espiritualmente. O interpelado, acreditando raciocinar por si mesmo, registrou a minha pergunta, palavra por palavra, como se elas fossem transmitidas ao seu cérebro por fios invisíveis. E como se ele estivesse conversando consigo mesmo a sós, ele falou, pensando no interior de seu cérebro: oh, sim, a morte. Sei que provavelmente esta noite chegarei ao justo fim, respondeu ele mentalmente. E então, dando curso ao nosso diálogo, eu acrescentei: você tem medo? E ele mentalmente respondeu: nada posso temer. De forma muito calma e movendo os olhos com esforço, procurou olhar na parede branca da enfermaria uma pequena escultura do Cristo crucificado, pensando de si para consigo: nada posso recear em companhia do Cristo, meu Salvador. Ele também foi desprezado, foi esquecido, terá vomitado sangue na cruz do martírio, ele que era puro, varado pelas chagas da ingratidão. Por que não me resignar à cruz do meu leito, suportando sem reclamar as golfadas de sangue que de quando em quando me anunciam a morte? Eu, que sou um pecador necessitado da complacência divina. Por quê? Porque eu vou me revoltar se o próprio Cristo, que era puro, sofreu todas estas coisas sem nenhuma acusação, sem nenhuma revolta.
Eu que sou cheio de defeitos, por quê? Acho que devo ter mais merecimento do que o próprio Senhor. Diante desse raciocínio, André Luiz faz uma pergunta. Você é católico romano? A qual, mentalmente, Léo responde sim, eu sou. Meditei, então, diz André, meditei na sublimidade do sentimento cristão, vivo e sincero. Seja qual for a escola religiosa em que ele se exprima. E então prossegui, afagando-lhe o peito opresso, e disse: Léo, nesta hora de tanta significação para o seu caminho, eu sinto que você aqui está sozinho, com a ausência dos seus familiares humanos. Onde estarão? E ele, então, imediatamente, pensando nos familiares, responde: meus familiares, meus afetos. E falando mentalmente, continuou dizendo: meus pais teriam sido no mundo os meus únicos amigos. No entanto, foram para o túmulo quando eu era simplesmente um jovem doente. Separado de minha mãe, eu me via entregue aos desajustes orgânicos. Logo após, meu irmão Henrique não hesitou em me declarar incapaz. Por direito à herança, cabiam a ele grandes bens. Contudo, prevalecendo-se do meu infortúnio, da minha doença, o irmão, meu mano, obteve da justiça, com o meu próprio consentimento, a documentação com que ele se fazia meu tutor. Bastou, porém, a realização dessa medida para que ele se transformasse para mim em um carrasco cruel. Ele se apossou de todos os recursos, internou-me num hospício, no qual eu amarguei longos anos de isolamento. Sofri muito. Eu comi o pão recheado de fel, destinado pelo mundo aos que penetram as portas da terra como condenados do berço, porque o desequilíbrio mental me perseguia desde a idade mais tenra. Quando eu melhorei um pouco, fui obrigado a deixar o manicômio. Então, bati à porta do meu irmão, mas ele me expulsou sem piedade. Fiquei apavorado, vencido. Oh, meu Deus, como desprezar assim um irmão doente e infeliz? Em vão eu solicitei socorro da justiça. Legalmente, Henrique era o único senhor dos haveres de nossa casa. Envergonhado, busquei outros climas, tentei o trabalho digno, mas apenas obtive em meu favor a profissão de vigia noturno, passando a rondar vasto edifício comercial, amparado por um homem caridoso que se condoeu da minha fome. O frio da noite, porém, me encontrava desamparado, ao desabrigo, e logo, há pouco tempo, adquiri uma febre insidiosa, uma febre persistente, traiçoeira, que passou a me devorar devagarinho. Não sei quanto tempo estive assim, chumbado a esse indefinível desânimo. Certa vez, caí cansado sobre a poça de sangue que saía da minha boca, e criaturas piedosas me obtiveram o leito aqui em que eu me encontro. E depois de ouvir este relato, confissão, este descrever sua vida em rápidas pinceladas, André Luiz pergunta mentalmente a ele: e que opinião você mantém acerca de Henrique, seu irmão? Você se lembra dele com mágoa? E então
Como se Léo mergulhasse a memória em ondas de enternecimento e saudade, ele deixou que as lágrimas vertessem-se dos olhos em dolorosa quietude mental. Em seguida, falando de si para si mesmo, disse por dentro: pobre Henrique, antes de ter raiva dele, eu não deverei lastimá-lo? Por acaso não deverá ele igualmente morrer? De que lhe terá valido apropriar-se indevidamente, se ele também será expulso um dia do corpo? Por que me reportaria a perdão se ele é mais infeliz que eu mesmo? E voltando a colocar os olhos na figura do Cristo, disse ainda: Jesus, que foi ridicularizado, humilhado e espancado, esqueceu ofensas e deserções, fugas, traições. Levado à cruz, não clamou contra os amigos que o haviam lançado à humilhação e ao sofrimento. Não teve uma palavra de censura para os truculentos algozes. Ao invés de incriminá-los, pedia ao Pai Celeste amorosa proteção para todos. E Jesus foi o embaixador de Deus entre os homens. Com que direito julgarei assim meu próprio irmão, se eu, alma necessitada de luz, não posso penetrar os divinos juízos da providência? Como eu posso julgá-lo, se eu não conheço todos os motivos? Léo, então, aquietou-se em pranto, buscando internar a mente no templo de amor da prece. A humildade a que ele se recolhia me tocava o coração. Eu também me levantei de olhos úmidos para sondar-lhe a grandeza da alma. Não seria preciso alongar o interrogatório. Era suficiente. Hilário, que se mostrava comovido até as lágrimas, desistiu também de fazer qualquer consulta, apenas perguntando ao assistente se o agonizante estava reencarnado sob os cuidados, a proteção da mansão onde eles estavam estagiando. Ao que Silas informou prestativo: sim, Hilário, Léo vive tutelado por nossa casa. Aliás, temos algumas centenas de criaturas que, apesar de materializadas na carne, permanecem ligadas à nossa instituição pelas raízes dos débitos, das dívidas a que se prendem, geralmente todas elas em difíceis estágios de regeneração, porque delinquentes em reajuste, são bandidos, são criaturas que falharam e que agora estão se reajustando. Renascem no mundo sob a guarda de nosso estabelecimento de socorro, mas, naturalmente, ainda estão ligadas, de certo modo, aos seus parceiros do passado. Nós continuaremos presos às nossas dívidas, nós continuaremos sócios dos nossos sócios, nós estaremos com uma determinação de melhorar, mas carregados de pesos, como um balão que quer subir, mas que para fazer isso ainda tem que carregar o próprio peso. Então, o Silas está dizendo: a mansão está amparando vários processos reencarnatórios. Todos estão encarnados, mas eles não só por isso estão limpos, eles continuam carregando tendências, eles continuam tendo seus sócios de ontem, os vícios naturais que vincaram a alma de cada um. Olha que interessante. E ele continua explicando. Esses estão ligados ainda aos parceiros do pretérito, com cuja influência tiveram contato, consolidando as qualidades morais de que necessitam através dos conflitos interiores, que podemos classificar como sendo a forja
da tentação. Conflitos interiores. Eu preciso ter saúde, mas gosto ainda de fazer as coisas que matam o meu corpo. Tenho vícios, tenho inclinações que me fazem arriscar. São as tentações. Tenho problemas emocionais e tenho ainda conflitos sexuais que eu quero viver, quero experimentar, mas sei que os meus desajustes foram causados por excessos nesta área. Então, a forja da tentação, a forja é o quê? O lugar onde o fogo derrete o metal, não é? Aquele fogo forte, aquele calor intenso faz o ferro amolecer, faz ele tornar-se líquido para que ele possa ser purificado. Então, a tentação é uma forma de colocar o indivíduo neste caldeirão para que dali saia um indivíduo melhor. É isso que Silas está explicando. E então, nós vamos continuar a ver o que eles estão ouvindo, exprimem diante deste conceito. Como é belo apreciar o amor paternal de Deus, disse Hilário. Deus que a tudo atende no lugar próprio. E Silas respondeu, é verdade, Hilário. A lei de Deus determina o progresso e a dignidade para todos. Vocês sabem que, via de regra, os desencarnados que se asilam na mansão constituem grande ajuntamento de criminosos e viciados. E então, modificando o tom de voz, acrescentou, como eu mesmo, criminoso ou viciado. Ali, na mansão, recebemos a atenção e o carinho, a assistência e bondade, reeducando-nos, às vezes, por muitos anos. Contudo, Hilário, é imperioso, é um dever, é imprescindível observar que, recolhendo a generosidade dos benfeitores e instrutores que nos garantem aquele pouso de amor, as bênçãos ali dentro, nós estamos fazendo o quê? Estamos acumulando dívidas com essa proteção que não merecemos, que se tornam compromissos que também nós vamos precisar resgatar, igualmente em serviço ao próximo. Todavia, a fim de que nos habilitemos para as tarefas do bem genuíno, é indispensável purificar, purgar a nossa condição inferior, que é agravada na culpa, porque o conhecimento elevado adquirido em nossa organização, na verdade, vale mais como uma teoria nobilitante. É uma teoria, mas que nós vamos ter que colocar na prática. Vamos ter que dar sentido verdadeiro a esta teoria nobilitante, para que, de verdade, ela se incorpore em definitivo ao nosso patrimônio moral. Enquanto nós não vivermos aquela teoria, ela é apenas teoria. Ela não é uma coisa real em nós. A gente acha tão legal, tão bacana. É tão bom ser honesto. É muito lindo. Mas eu fiquei com o troco do fulano, vou poder comprar mais coisa para mim. Então não adiantou achar bonita a teoria, se na prática o indivíduo não sabe devolver o que não é dele ao verdadeiro dono. Então, para que esta teoria bonita se incorpore definitivamente ao nosso modo de ser, nós precisamos nos esforçar para vivê-la. E é isso que o Silas continua dizendo. Eis porque, depois do breve aprendizado, ou de um aprendizado mais longo em nosso instituto, lá na mansão, somos novamente internados na esfera da carne. E aí, é óbvio que, apesar de protegidos por nossos mentores, deveremos sofrer a aproximação dos antigos comparsas de nossos delitos, para demonstrar aproveitamento e assimilação daquele amparo que nós recebemos. Ao nosso lado, porém, diz André, Léo contava os últimos minutos no veículo físico e notamos
que o assistente não desejava se ausentar do caso do Léo, para que nós pudéssemos guardar com atenção esta lição que nos estaria sendo dada. Talvez por isso mesmo, Silas ministrou a Léo energias novas ao peito exausto, através de passes magnéticos balsamizantes. E logo em seguida nos falou: vocês ouviram as alegações mentais do companheiro que se despede. Vocês escutaram o que ele estava falando. Hilário, que estava assim ardendo de curiosidade tanto quanto eu, faminto de novas indagações, perguntou: em que ponto será lícito, Silas, que nós consideremos esta presente desencarnação de Léo como um débito que expira, um débito que acaba? Então Silas colocou no rosto um expressivo gesto e disse: e agora, olha o cuidado com que os espíritos tratam de cada assunto. Nós contamos da vida dos outros, dos problemas que as pessoas passaram, dos vícios. Nós falamos dos nossos semelhantes sem cerimônia. Nós multiplicamos as suas fraquezas através de relatos ardentes, picantes, só para contar que o fulano foi visto em tal lugar, que a fulana estava fazendo uma coisa suspeita. A gente adora propalar os defeitos dos outros, porque nós não somos elevados. Mas no plano espiritual, os espíritos têm pudor, os espíritos têm zelo, os espíritos amam uns aos outros quando eles já atingiram um certo patamar evolutivo. E veja aqui como Silas se refere ao passado do Léo. Porque o Hilário perguntou: esta situação que ele passou a vida inteira, foi vítima da morte dos pais, ficou doente, foi internado pelo irmão, ficou sem recursos, saiu do sanatório, o irmão expulsou de casa, foi trabalhar numa empresa como vigia noturno, ficou tuberculoso, está aqui agora nessa miséria, sem ajuda de ninguém. Isso vai expirar a dívida como? Por que vai ser considerado um débito expirante? Vamos ver como é que Silas vai se referir ao ontem de Léo. Vamos lá, vamos ao texto. Por certo, eu não vou me referir a esta conta integral, aos débitos integrais de nosso amigo perante a lei. Não disponho pessoalmente de recursos informativos para relacionar as dívidas e créditos que ele adquiriu no tempo. Eu vou me referir, por isso, tão somente à culpa que atormentava a mente de Léo quando ele chegou em nossa casa, na mansão, segundo os apontamentos, os arquivos que lá poderemos compulsar. Eu vou falar daquilo que eu sei. Quando ele chegou na mansão, nesse estado, todos os registros vão estar lá contando qual era o caso principal, a culpa que ele carregava. E ele continua dizendo: o agonizante, agora, este que nós estamos vendo, de nervos asserenados pelo socorro magnético, parecia quase que nos ouvir. Então, sustentando a sua fronte suarenta, Silas prosseguiu, depois de leve pausa, contando o caso do Léo. Disse ele: o Léo contou mentalmente para nós as amargas recordações dos dias recentes que ele tem vivido, detendo-se particularmente na enfermidade que está martirizando desde o berço, nos tormentos do hospício, na dureza do irmão que o sentenciou a essa extrema penúria. Isso tudo nós vimos aqui, ele falando mentalmente. Vejamos, porém, a razão das dores com que pune a si mesmo. E por que ele mereceu a felicidade de pagar para sempre o débito particular? Agora, nesta hora de nossos estudos, no começo do século passado, o livro foi escrito no século XX, então ele se refere ao começo do século XIX. Ele era filho predileto de fidalgos, de nobres abastados que moravam na cidade, que, morrendo muito cedo, confiaram o próprio irmão doente, o jovem Fernando,
cuja existência havia sido marcada por incurável idiotia. Ernesto, no entanto, que era o nome que o nosso hoje Léo possuía na época, tão logo se viu sem a presença dos pais, ele, Ernesto, deu-se pressa em afastar o irmão do seu convívio, cioso do governo total sobre a avantajada fortuna de que ambos, Ernesto e o seu irmão, se faziam herdeiros. Mas como o irmão era idiota, era doente, ele afastou o irmão do convívio de todo mundo. Além disso, diz André Luiz, aliás, quem está dizendo é o Silas, moço habituado aos saraus do seu tempo, ele gostava muito das recepções requintadas, esmeradas, nas quais o palacete da família abria as portas brazonadas das suas tradições nobres às relações elegantes da cidade. E orgulhoso da paisagem doméstica, ele se envergonhava de apresentar como irmão aquele ser. E por isso, o irmão foi proibido de comparecer aos seus banquetes sociais. Todavia, porque Fernando, o irmão, o louco, não lhe atendesse às ordens de não gritar, de não querer, de não aparecer no salão, porque ele era incapaz de compreendê-las, Ernesto providenciou uma prisão com grades ao fundo da residência, onde o rapaz doente foi excluído da comunidade familiar. Encarcerado e sozinho, desfrutando apenas a intimidade de alguns escravos, Fernando passou a viver engaiolado, como se fosse um infeliz animal. Enquanto isso, Ernesto, casado, dava rédeas aos caprichos da mulher, em extensas viagens de recreio, nas quais desperdiçava seus bens em jogatinas e extravagâncias. Depois de algum tempo, esgotado nas finanças de que ele podia dispor, apenas conseguiria se reequilibrar se o seu irmão morresse. Porque o irmão que não tinha poder sobre si mesmo, deixaria a fortuna que lhe cabia para ele. No entanto, o jovem louco, mentalmente enfermo, demonstrava grande saúde física, apesar de certa bronquite crônica que muito o incomodava. Ao observar o desequilíbrio respiratório de Fernando, Ernesto planejou levá-lo a uma moléstia mais grave, na esperança de com mais rapidez enviá-lo para a cova, recomendando aos servos que todas as noites o libertassem daquela jaula num grande pátio em que Fernando repousasse ao relento. O moço, o Fernando, porém, demonstrava enorme resistência e, embora sofresse consecutivas crises de bronquite, assim exposto às intempéries, durante quase 2 anos superou valorosamente a provação, esta a que ele fora submetido. Enquanto isso, Ernesto padecia, sofria o cerco da angústia econômica sempre mais grave, que, para contê-la, somente o quinhão amoedado, o dinheiro que Fernando possuía aplicado e que estava entregue ao comando de velhos amigos, conforme a vontade do pai, somente esse dinheiro poderia aliviar a situação periclitante de Ernesto. Em razão dessa circunstância, tornando-se mais vil pela fome de ouro, certa noite, Ernesto liberou 2 escravos delinquentes, algemados em seu domicílio, estavam presos, com a condição de eles irem embora para terras distantes. Vocês vão embora daqui, não quero mais saber de vocês, eu vou libertar vocês, que vocês são uns trastes, vocês são bandidos, eu vou deixar vocês fugirem, mas vocês têm que ir embora, não quero ver rastro de nenhum dos 2. E então, após ver os 2
escravos partirem, sob o nevoeiro da madrugada, Ernesto buscou o leito do irmão e enterrou-lhe um punhal no peito, indefeso. Na manhã seguinte, diante do choro dos servos que lhe mostravam o cadáver, fez com que estes servos admitissem que os cativos, os escravos fujões, teriam sido os autores do crime. E então, inocentando-se com astúcia, tomou posse dos bens que pertenciam ao morto, com plena aprovação dos magistrados terrestres. Foi assim que, apesar de ter vivido uma agradável existência na carne, ao chegar no além-túmulo, Ernesto atravessou extensa faixa de expiações. Fernando, o irmão infeliz, com absoluta grandeza de espírito, esqueceu as suas ofensas, não ficou com ódio dele. Porém, Ernesto, castigado pelo remorso, entrou em ligação mental com impassíveis agentes da sombra, entidades obsessoras, que o fizeram presa de incontáveis torturas por se recusar a segui-los nas práticas infernais. Conservando no íntimo da alma a lembrança da vítima através da fixação mental do arrependimento que ele colocou sobre si mesmo nos centros do perispírito, Ernesto enlouqueceu de dor, vagueando por vários anos em tenebrosas paisagens, até que, recolhido à nossa instituição, foi tratado convenientemente para preparar o reajuste necessário. Não obstante recuperado, porém, as lembranças do crime lhe absorviam o espírito de tal sorte que, para o retorno à marcha evolutiva, ao processo normal da evolução, ele suplicou o regresso à carne, a fim de experimentar a mesma vergonha, a mesma penúria e as mesmas provas que ele havia infligido ao irmão indefeso, deste modo pacificando a consciência intranquila. Amparado em seus propósitos de resgate por instrutores eminentes da nossa mansão, voltou ao campo físico, carreando na própria alma os desequilíbrios que ele assimilou além do sepulcro, a loucura, ficou alienado. Desequilíbrios com os quais renasceu assim, com este problema mental, como o próprio Fernando no passado, recente, o irmão, tendo amargado, na posição de Léo, todos os infortúnios que ele, Ernesto, havia imposto ao irmão Fernando, debilitado e infeliz. Dessa forma, ressurgiu na esfera carnal infeliz e doente. Cedo conheceu a orfandade. Foi colhido de surpresa pela secura e vilania, pela hostilidade de um irmão insensato que o ilhou no ambiente sombrio de um manicômio. E para não faltar particularidade alguma ao quadro expiatório, padeceu como guarda noturno o frio e os temporais, aos quais ele havia exposto também a vítima indefesa no passado. Entretanto, pela humildade e paciência com que tem sabido aceitar os golpes reparadores, conquistou a felicidade de terminar, de encerrar em definitivo a dívida a que nos referimos. E por que então Silas ficasse mudo, preocupado em atender o agonizante, que agora estava banhado pelo suor característico da morte, Hilário perguntou: assistente, como entender que o nosso companheiro está liquidando a dívida a que se refere? E ele então respondeu admirado: vocês não veem? Vocês não percebem? E indicando a grande expectoração de sangue, a hemoptise que começava, ele disse: como Fernando, que desencarnou com o tórax perfurado por lâmina assassina, Léo igualmente se despede do corpo com os pulmões em frangalhos. Contudo, pelo procedimento correto que adotou perante a lei,
atravessa o mesmo suplício, mas no leito, sem escândalos destrutivos, embora esteja vertendo o próprio sangue pela boca, como aconteceu com o seu irmão desprezado e vencido. Cumpre-se a decisão da justiça, apenas com a diferença de que, em vez do punhal de ferro, temos aqui batalhões de bacilos assassinos. Talvez porque então nos visse o assombro diante da lição, ocupado embora na assistência ao moribundo, Silas terminou em tom grave, dizendo: quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Muitas vezes, o leito de angústia entre os homens é o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos abomináveis, pagando nossas contas sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios, entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida expirante. Silas, contudo, não pôde continuar. Léo, em oração, debatia-se nas agonias da morte. O assistente abraçou-o com carinho, enternecimento e suplicou o amparo divino, como se o doente desventurado lhe fosse um filho do coração. Envolvido nas irradiações suaves da prece, Léo adormeceu diante de nossas lágrimas. Porque perguntássemos quanto ao motivo pelo qual não o levaríamos de imediato ao vaso cadavérico para transportá-lo conosco à mansão, o assistente informou-nos conciso: não dispomos de autoridade para desligá-lo do corpo. Semelhante responsabilidade não nos compete. E comunicando aos vigilantes que missionários da libertação viriam em breves horas socorrer o companheiro que descansava, meditativo e emocionado, propôs-nos regressar à mansão. Que coisa linda, não? Quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Pense nisso. Não seja um doente raivoso, não seja um doente que faz outros doentes ao seu lado. Entenda isso. Você poderá ajudar-se muito, porque essa é uma das provas de que nossa dívida está acabando. Quando ninguém sofre ao nosso lado, porque nós estamos sofrendo. Capítulo seguinte vai ser interessante. Resgate coletivo, porque muitos morrem juntos em um acidente. Mas isso vai ficar para o próximo programa. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu carinho, pelas mensagens, por você estar multiplicando este estudo para muitos outros. E a gente espera você no próximo Espírito da Letra. Até lá e muita paz.